Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, bem-vindos a esta Eucaristia, a Eucaristia do amor e de sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui a louvar a Deus pela nossa vida, por tudo o que recebemos ao longo destes anos, ao longo deste dia. E também pedimos essa ajuda de Deus para continuarmos a permanecer no amor de Deus. Pelas vezes em que afastamos-nos desse amor de Deus, pedimos perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogai. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que os adoremos de todo o coração
E amemos todos os homens com sincera caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi mesmo isto que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, no meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações, não fechteis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fechteis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador, vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, postremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Quem dera que ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia da massa no deserto, onde os vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor,
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com espírito impuro e começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus respondeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Como é a ser isto? Uma nova doutrina? Com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe." E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região de Galileia. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo fala-nos de um endemoniado, homem com demónio, espíritos que não é dele. A vitória sobre espírito imundo, isto é, o que significa Belial, ou seja, Belzebu,
o nome que a Sagrada Escritura dá ao demónio. É mais um sinal da chegada do Messias, que vem libertar os homens. Que a história, antes de Jesus chegar, esperava o Messias que viesse libertar das garras desses espíritos impuros, da sua escravidão mais perigosa, isto é, a do demónio e também do pecado. Nem nenhum médico dos nossos tempos consegue libertar do demónio e do pecado. Quem nos liberta é esse Messias. E então, todo mundo esperava essa libertação. Este homem, atormentado de Cafarnaum, dizia aos gritos: cá entre ti e nós, Jesus Nazareno, vieste perder-nos, vieste tirar-nos o espaço. Eu sei quem tu és, o homem de Deus. E Jesus manda-lhe de forma imperativa, dizendo: cala-te, sai deste homem, porque não é o teu lugar. Que ele próprio já tem o espírito dele, não precisa estar dentro. Essa autoridade também que vem de Deus, não é porque eu grito, isso acontece, porque vem esta autoridade. São João Paulo II dizia que o espírito maligno chega a exercer seu domínio não só sobre as coisas materiais, mas também sobre o homem. Consegue dominar, motivo pelo qual se fala possessões diabólicas. Acho que ainda existem essas possessões diabólicas, pelo menos algum povo, algumas pessoas acreditam nessas possessões diabólicas. Nem sempre é fácil distinguir o que há de sobrenatural nessas coisas. Nem a Igreja apoia facilmente a propensão para considerar muitos factos como intervenções diretas do demónio. Porque muitas coisas são aquelas doenças. Hoje em dia o médico consegue distinguir qual é o que se passa com aquela pessoa. Mas, em princípio, não se pode negar que na sua ânsia de fazer o mal, de induzir ao mal, Satanás chega a essa expressão extrema da sua superioridade sobre o homem. E a possessão diabólica aparece no Evangelho tal como acompanhado normalmente de manifestações patológicas. Parece epilepsia, mudez, surdez. Os possessos perdem frequentemente o domínio sobre si mesmo, sobre seus gestos e palavras. Há casos em que chegam também a tornar-se instrumentos do demónio, porque perdem toda a capacidade sua. Quem domina naquele corpo humano é o demónio. Por isso, os milagres que o Senhor realizou neste campo manifestam o advento do reino de Deus e a consequente expulsão do demónio do domínio do reino. E aí, o príncipe deste mundo, que até agora, até a vinda de Jesus, foi aquele demónio que dominava e agora perde o seu lugar. Quando 72 discípulos foram enviados para anunciar a boa nova e curar as doenças, expulsar os demónios, eles ficaram contentes. Quando voltaram, deram as contas a Jesus. Diziam eles: Senhor, até os demónios se nos submetiam em teu nome. E o mestre respondeu-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Perdeu o seu espaço. Desde a chegada de Cristo, o demónio
perde o seu trono. Mas não desapareceu da vida humana, da vida dos humanos. Ainda persiste. Sempre que nós viramos as costas do nosso irmão, não conseguimos perdoar. Quando sentimos que alguma coisa está a perturbar a vida humana, aí o demónio vai ganhando espaço na nossa vida e continua a permanecer. Devido ao pecado mortal, são muitos homens e mulheres sujeitos à escravidão do demónio. Afastam-se do reino de Deus, do amor de Deus, e para penetrar no reino das trevas e do mal. Continuam e não têm capacidade de voltar para este Deus, para o amor de Deus. Devemos permanecer vigilantes para saber identificar e repelir as armadilhas do tentador, que é esse diabo. Fomos vendidos como escravos ao pecado. Toda a vida humana, individual e coletiva, se apresenta como luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Mas ainda, o homem sente-se incapaz de neutralizar com eficácia os ataques do demónio, porque perdemos a capacidade. Por isso, devemos rezar sempre aquela súplica que ouvimos, aprendemos de Jesus. Livrai-nos do mal, livrai-nos de tentações. Quando rezamos Pai Nosso, rezamos algumas vezes, não nos damos conta dessa prece. Livrai-nos do mal, Senhor. Sempre, em toda parte. Jesus não veio libertar-nos dos povos dominadores, não. Mas veio libertar do demónio. Libertar também da malícia da nossa alma. Isso tem que ser nós a esforçar. E Deus vai nos ajudando através da intercessão de todos os santos. Livrai-nos, Senhor, do mal, do maligno. Não nos deixeis cair em tentação. Fazei-nos pela vossa infinita misericórdia santos, irrepreensíveis. São Paulo recorda-nos que fomos resgatados com preço muito elevado. Qual é esse preço? Jesus vir a este mundo, ensinar-nos e depois morrer. Com o sangue de Cristo fomos resgatados. E aí que voltamos para esse Deus, porque aquele céu foi fechado pelo pecado de Adão e Eva, agora aberto. Mas o sangue é o preço. A vida de Jesus é o preço. O pecado mortal é a pior desgraça que nos pode acontecer quando um cristão se deixa de conduzir pelo amor. Tudo lhe serve para a glória de Deus. Aí que conseguimos dar verdadeiramente o exemplo, testemunho do amor de Deus, tanto na vossa família, no vosso trabalho, no desporto, na política. Aí conseguimos dar verdadeiramente quem somos e a fé que professamos. Pelo contrário, quando se deixa conduzir pelo demónio, o seu pecado induz no mundo um princípio de desordem radical que afasta do seu Criador. E é a causa de todos os horrores que se aninham no seu íntimo, uma vez que entrando, tendo um bocadinho de espaço no nosso coração, depois que ele vai espalhando e nós vamos perdendo a capacidade de lutar contra. Renovemos hoje a propósito firme de afastar tudo aquilo que possa ser a ocasião de ofensa a Deus. Linguagem, relações interpessoais, ambientes que nos frequentamos. Também amemos muito o sacramento de reconciliação, de penitência. Quando nos vamos confessar, confessemos verdadeiramente todos os nossos pecados, porque fiquemos livres, libertados.
Há alguns casos que acontece, vão confessar, não dizem todos os seus pecados, aquele que perturba dentro do seu coração, e vão confessando ao longo do ano, ao longo dos anos, toda a sua vida, e não sentem que são libertos porque não confessaram bem. Por isso, também aconselha São Francisco de Sales a fazer o firme propósito de emendar-te daí adiante. Porque não chega a confessar, não chega também a rezar acto de contrição, ajudai-me a não tornar a pecar, mas chegamos, logo, dia seguinte começamos a pecar. Tem que emendar, ao mesmo tempo esforçar para não voltar a pecar. Oxalá não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Senhor, a palavra do Senhor, dizia o Salmo da liturgia de hoje. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a ter um coração cada vez mais limpo e forte, tal como Deus quer de cada cristão, cada crente. Professemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, com substância ao Pai. As foram feitas para nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou o Espírito Santo, ser a Virgem Maria se fez homem, mãe para nós os pecados, Pôncio Pilatos, por sua ressuscitar, por sua terceira conforme as Escrituras, por céu aos céus, e está sentado à direita do Pai, ao lado de sua glória, ao lado dos vivos e dos mortos, e terá o fim. Deus o Espírito Santo, Senhor que dá a vida, cede o Pai e o Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado, revelou profetas, a Igreja numa Santa Católica Apostólica, que batismo na remissão dos pecados, a ressurreição dos mortos. Irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja e nos dê a capacidade de escutar e pôr em prática as suas palavras, dizendo confiadamente: nós os rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que a Santa Igreja, difundida por toda a terra, ampare, estimule e defenda os profetas que o Espírito Santo nela faz surgir, oremos, irmãos. Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de que precisam e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes, oremos, irmãos. Para que os diáconos, leitores e catequistas deem o testemunho da palavra que proclamam ou ensinam as crianças nos seus grupos, oremos, irmãos. Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário, oremos, irmãos. Para que os membros da nossa comunidade paroquial se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar, oremos, irmãos. Atendei com bondade, Senhor Jesus Cristo, as nossas preces e ouvi as súplicas da vossa Igreja, vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento de nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir a unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja reunida à imagem da Santíssima Trindade apareça no mundo como o corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra os oferece uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, o celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, porque se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar esses mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentor do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, esse sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo
um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faz de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por esse sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Jorge, os seus auxiliares Dom Nuno e Dom Francisco, e todos os bispos, ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces dessa família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconheci a vós, Pai da misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os seus bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como a nós perdoamos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia, Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas uma palavra e a salvação. Corpo e sangue de Cristo me guarda para a vida eterna. Amém.
Oremos. Fortalecido pelo sacramento de nossa redenção, nós o suplicamos, Senhor, por esse auxílio de salvação eterna. Cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma palavra de agradecimento a todos que participaram pelo coro e também pela transmissão desta Eucaristia pela RTP1, toda a equipa que aqui trabalhou ontem, trabalhou hoje, por todos, muito obrigado, que tenham um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor os acompanha.